Olá, seja bem-vindo ao nosso Papo de Carreira. Aqui a gente fala sobre oportunidades e estratégias para você fazer a sua transição de carreira e ganhar 30% de aumento no seu salário. Eu sou a Valéria Batagello e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Nós vamos falar sobre ansiedade. E ansiedade, a princípio, quando você olha para as coisas, fala, mas Valéria, o que ansiedade tem a ver com transição de carreira? Se é isso que você ajuda a fazer. Sim, eu respondo, é isso que eu ajudo você a conseguir, a sua transição de carreira. Mas a gente precisa levar em consideração todos os assuntos, todas as coisas que acontecem com a gente, inclusive as comportamentais, inclusive as que podem pegar um pouquinho mais na nossa situação diária e que podem afastar a gente das coisas que a gente precisa fazer e decidir para a nossa vida. E a ansiedade, a gente sabe que ficou muito mais visível e muito mais falado nos últimos anos, inclusive associado com outros temas que não vêm ao caso agora, como depressão, como outros tipos de transtornos, mas que não vêm ao caso agora. Mas hoje a gente vai falar sim sobre a ansiedade, né? Porque normalmente, inclusive eu já te adianto que nas muitas entrevistas que eu fiz na minha vida inteira, de pessoas para trabalhar comigo ou para trabalhar em outros departamentos da empresa, quando eu estava cuidando de algum processo seletivo, o mais normal acontecia de falar, quando você pergunta, né? E aí, qual é? Naquelas perguntas básicas que a gente faz, não necessariamente pela resposta, mas sim para ver como a pessoa se comporta, é justamente essa de tipo, o que você acha que são seus pontos fortes ou quais pontos você precisa melhorar, e a pessoa usa aquelas clássicas respostas do tipo, eu sou muito perfeccionista, né, no que eu preciso melhorar. Eu sou muito perfeccionista, ou eu sou muito ansioso. Nossa, mas se é muito ansioso, acontece, o que acontece? Aí a pessoa justifica do tipo, a ansiedade como sendo algo que tipo deixa ela o tempo todo em movimento. E vamos esclarecer então quais são as coisas e por que a gente deve falar sobre esse assunto. Eu, por natureza, sou uma pessoa ansiosa. Então, sim, já admito para você que já me reconheci, já entendi, já fui atrás de tentar me conhecer melhor para descobrir que eu sou sim uma pessoa ansiosa por natureza. Quem nunca me escutou falar que meu nome do meio praticamente é inquieta, né? É justamente por isso. Eu tenho uma inquietude, uma inquietação natural de querer fazer mais coisas, de querer procurar coisas novas, de querer aprender coisas novas. E isso eu acho que está associado, mas acaba prejudicando um pouco esse meu lado ansioso, porque quando eu estou fora de controle, né, no sentido de quando eu estou muito acelerada, a minha ansiedade passa na minha frente, né, e aí ela acaba sim atropelando algumas coisas quando eu não consigo controlar a tempo. Mas o bom é que sim, eu procurei conhecimento sobre isso, sim, eu já precisei de tratamento em alguns momentos da minha vida, até quando eu consegui entender que isso era algo meu. Então sim, eu já entendi que sou ansiosa, que eu tenho essa necessidade de movimento, mas ela não está vinculada à resposta clássica de uma entrevista do tipo, olha, eu sou muito ansiosa e por isso. Não, isso não é uma resposta, isso é uma característica minha hoje, tá? Mas a gente precisa entender bem o que é e como normalmente ela funciona, para que a gente não caia no risco de deixar com que ela atrapalhe a gente, tá? E que às vezes ela pode inclusive levar para uma doença, para alguma coisa um pouco mais séria, que deixa a gente realmente fora da casinha, né? Quem nunca escutou esse tipo de termo? Então vamos olhar lá. Quando a gente vê sobre definição, diz o nosso amigo dicionário que ansiedade... Eu falei outra coisa, né? Mas enfim, eu vim procurar no dicionário o que é ansiedade. Então diz o nosso amigo dicionário que a ansiedade é um grande mal-estar físico e psíquico, muitas vezes relacionado à aflição e à agonia. Então esse sentimento de aflição, de não entender muito bem o que está acontecendo, ou uma agonia que você não consegue naquela hora às vezes encontrar as palavras certas para definir o que é.
Aí, no sentido figurado, é um desejo veemente, né? Que é isso que normalmente as pessoas usam para classificar na hora da entrevista nos pontos a melhorar, do tipo, esse desejo meu de conseguir muito as coisas, de não parar e tudo mais. E inclusive de ser impaciente. Então, essas são as características principais citadas aqui pelo dicionário. E aí ajuda a gente a entender melhor que a ansiedade é esse deixar a gente mais fora do normal, numa situação realmente de impaciência, de agonia, de aflição, né? E quando chega nesse ponto é que a ansiedade começa a causar um pouco mais de transtorno, né? Porque imagina você ficar dias se sentindo aflito ou se sentindo agoniado por alguma coisa que ou você não consegue realizar ou alguma coisa que você nem sabe direito o que é. Sabe quando eu falo nos outros vídeos, quando eu tô sempre contando sobre aquele momento em que a gente está fazendo escolhas na vida, decidindo o que é que a gente quer fazer, quando a gente está aqui conversando sobre transição de carreira, o que é que você vai fazer da sua vida, qual é o próximo passo da sua carreira. Então, esses momentos de escolha, de questionamento que a gente faz com a gente mesmo, pode sim deixar a gente numa situação um pouco mais confusa. E isso, por que é importante entender? Porque quando você reconhece que isso está acontecendo, isso é algo passageiro, então sim, se você está num momento de definição do seu próximo trabalho, ou de repente marcou a entrevista e você está ansioso, você está aflito, é claro que está. É um evento importante, você tem que se preparar, você vai ser avaliado por outra pessoa, é normal. Isso acontece com a gente desde que a gente é criança, quando tem prova na escola. Né? As crianças sempre ficam aflitas do tipo, vai tirar uma nota, alguém vai avaliar aquela pessoa. Então é normal, essa ansiedade, quando ela causa esse incômodo, né, da gente se preparar melhor para a situação, é normal, isso faz parte da vida. Então não, ter ansiedade não é ruim. O problema é quando a ansiedade se transforma em algo mais contínuo. Então a gente vive o tempo todo ansioso sem saber exatamente por que é. Então não é porque tem uma prova, não é porque tem uma entrevista, não é porque tem uma reunião importante no trabalho, não é porque tem um evento no final de semana, do tipo uma festa, aniversário de alguém e por isso você está mais ansioso. Então, quando não tem um motivo claramente identificado e isso persiste por muito tempo, aí sim você precisa prestar um pouquinho mais de atenção, né? E a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E aí, existe também o perigo de confundir a ansiedade com a afobação, né? Então, aquele estado totalmente frenético e afobado, realmente, né? Afobado no sentido de, como diz o dicionário, de ter muita pressa, de ter precipitação, né? De ser precipitado nas ações, de ficar realmente muito atrapalhado ou muito perturbado com alguma coisa. Então, assim, não é igual. Ansiedade é um estado que deixa a gente realmente ansioso com um evento específico. E a afobação é você já cair nos processos de se precipitar para alguma coisa. Então, assim, correr o risco. Vamos imaginar que você tem uma entrevista agendada e você ficou tão ansioso, mas tão ansioso, não conseguiu esperar a hora da entrevista, que você começa a ligar para a empresa e perguntar coisas que não está na hora de você saber ainda. Ou quando você chega na entrevista e uma das primeiras perguntas, caso o recrutador te dê espaço para fazer alguma pergunta no início da entrevista, você já pergunta, mas qual é o salário que paga? Gente, isso é uma afobação que te tira fora do senso normal. E às vezes, depois que termina, você até percebe, gente, mas por que eu fiz aquela pergunta? Não estava na hora. Né? Você até percebe, mas assim, o estado de ansiedade misturado com a afobação te deixou fora do seu senso normal, né? Da sua possibilidade de fazer as coisas do jeito mais adequado para aquela situação. Então, por isso é realmente importante tomar cuidado. Então, assim, ó, se a gente olhar só para a ansiedade como aquele misto, né, de coisas, de sentimento que deixa a gente mais mexido num pré-evento, numa pré-reunião, uma coisa importante que tem para acontecer no trabalho, a gente pode perguntar, mas a ansiedade pode atrapalhar os resultados? Não, a ansiedade desse jeito não, na verdade ela deveria te preparar melhor.
Vamos imaginar lá a criança, quando ela está na escola e ela vai fazer a prova, que ela sabe que tem prova, o que ela sabe que ela precisa fazer naquela situação? Ela sabe que ela tem que estudar, porque afinal de contas tem data certa para a prova acontecer e ela precisa demonstrar naquele espaço de tempo, com aquela folha, que hoje em dia já não é folha, é tudo pela internet, é tudo online, né? Mas enfim, lembrando da minha época, era tudo uma folha de papel, em que você precisava, tinha um tempo certo para preencher tudo que você sabia, né? Entregar de verdade o que você tinha aprendido durante aquele semestre, durante aquele bimestre. Então, isso é o normal. Então, a ansiedade, em geral, deve movimentar a gente para a gente ficar mais preparado para as situações, né? Então, uma ansiedade leva a gente a se preparar para uma entrevista que vai acontecer, a querer responder com o nosso melhor para as coisas que serão perguntadas, para a forma como a gente vai ser avaliado. A ansiedade leva a gente a deixar a gente no estado de preparação para uma avaliação, por exemplo, de desempenho que acontece na empresa, né? Quando o seu chefe vai conversar com você sobre o seu desempenho no trabalho. Então, essa é uma ansiedade normal que ela não atrapalha o seu resultado. Quando é que ela atrapalha o seu resultado? Quando ela sai fora de controle, quando ela se mistura com uma afobação e quando ela está numa situação um pouco mais avançada, que inclusive sim, talvez você precise de ajuda, né, para poder entender tudo isso, mas aí sim ela pode prejudicar os seus resultados. Nessa hora, a sua ansiedade pode ser tão grande, então olha, inclusive para te ajudar, eu sei que aqui a gente fala sobre transição de carreira, eu sei que eu tô aqui para te ajudar a fazer a sua transição de carreira e por isso é tão importante identificar coisas que podem te atrapalhar. Então, se de repente você se percebe tão atrapalhado a ponto de não conseguir entregar os seus resultados e nem saber por que não conseguiu cumprir, aí sim é hora de você parar e fazer uma avaliação correta. Porque vamos imaginar o seguinte, uma pessoa despreparada para o trabalho ou que está totalmente sem vontade de realizar, porque a gente já sabe também, todo mundo adulto aqui conversando, já sabe que existem pessoas interessadas em crescer, interessadas em entregar o seu melhor, assim como existem pessoas que estão ali só pelo salário e não se importam nem um pouco em fazer um pouquinho a mais, um pouco melhor, e entregar no prazo, porque ela não está afim nesse momento. Talvez ela não tenha entendido, vamos acreditar que ela não entendeu ainda que isso é importante para a vida dela. Mas tem gente que vai viver desse jeito até o fim da vida. E ok, o que a gente pode fazer? O que eu garanto para você que a gente pode fazer é, quando essa pessoa nos pergunta, a gente pode sim orientar sobre coisas que ela pode fazer melhor, a gente pode tentar ajudar, mas a única coisa que eu tenho certeza que todas nós conseguimos fazer é cuidar da nossa parte, cuidar da nossa entrega, cuidar da nossa preocupação, se a gente está muito ansioso, se a gente está entregando resultado ou se a gente não está. Então, se você já entendeu que você é uma pessoa que normalmente entrega resultado, que o seu trabalho é sempre muito bem feito e de repente você começa a perder prazo e você não consegue se entender com você começa a não conseguir concluir raciocínios de trabalho, tá? Não é raciocínio mental de uma conversa, não. Raciocínios de trabalho que normalmente você fazia muito bem, que era uma sequência natural de trabalho para você e de repente não consegue entregar mais. E você vive naquele estado de agitação que não tem medida, que você não consegue parar. Então sim, você nesse momento pode estar atrapalhando o seu resultado. A ansiedade pode estar atrapalhando o seu resultado. E aí você acha que investir, porque para mim sim isso é investimento, investir tempo e às vezes até dinheiro, dependendo do nível em que isso já aconteceu, né? Do nível em que isso está na sua vida, eu acho que é importante, é um investimento muito importante, é cuidar da nossa saúde como um todo. Porque olha, se você continua nessa situação e começa a ficar nessa situação agitada o tempo todo, naturalmente o seu corpo vai se desequilibrar, não tem como. O nosso corpo reage a todas essas coisas que acontecem. O nosso corpo reage a coisas que acontecem no campo externo, coisas que acontecem à nossa volta e coisas que acontecem dentro da gente, os nossos pensamentos, nossos comportamentos. Aí a gente começa
deixar isso mais evidente nos relacionamentos que a gente tem dentro do trabalho, em casa. Então, tudo isso começa a prejudicar a nossa saúde e a gente não percebe a tempo normalmente. Quando a gente percebe, isso já virou alguma situação mais chatinha de saúde, não necessariamente séria, mas às vezes são crises de enxaqueca que começaram do nada e você, nossa, mas eu não entendo muito bem por que isso acontece, o que é que está acontecendo, mas enfim, a gente normalmente consegue perceber que isso está acontecendo quando alguma coisa se relaciona com a nossa saúde. E eu consigo sim hoje identificar algumas. Não sei todas as coisas não, tá? Não adianta falar assim, mas então a Valéria tá dizendo porque então ela sabe de tudo. Não, eu sei muita coisa e é por isso que eu tô aqui para te ajudar a fazer a sua transição de carreira, porque eu aprendi com todas as coisas que aconteceram na minha vida, que demoraram, muitas delas quase 30 anos, né? Com processos muito bem sucedidos, graças a Deus, mas eu também tive que aprender com todas essas coisas que aconteceram no meio desse caminho. Então, se eu posso te ensinar e fazer o seu caminho ser mais curto, é claro que eu vou fazer isso. Então, é por isso que eu venho aqui te contar que sim, já aconteceu comigo. E sim, cuidar disso é um investimento importante. Então, investir tempo para entender, investir dinheiro, às vezes, numa consulta que talvez você tenha que pagar, em alguma coisa que você tenha que fazer, é importante, porque isso é saúde. E isso vai impactar diretamente no seu resultado. Logo, volta para o assunto que a gente está conversando aqui. Se prejudica o seu resultado, se prejudica o seu comportamento, se prejudica o seu estado físico todos os dias, o seu estado emocional todos os dias, vai atrapalhar o seu plano de transição de carreira. Simples assim. Não tem outra forma de dizer que isso que não vai atrapalhar. Não tem como dizer que tudo vai estar desequilibrado na sua vida, mas tudo sempre tem resultado. É impossível, gente. Isso não acontece, né? Então, por isso, a gente pode perder o início. A gente pode não perceber quando as coisas começam a acontecer ou começam a ficar mais desequilibradas. Mas dizer que quando isso se torna frequente, isso a gente não consegue perceber, que isso não atrapalhe, não é verdade, tá? Então, isso precisa sim ser cuidado. Porque é isso que acontece quando a gente não trata dessa ansiedade que a gente percebe estar tirando a gente da rota normal que a gente acontece, tá? Mas aí falando do lado bom, Valéria, tá bom, mas a ansiedade, ela pode ser boa para alguma coisa no trabalho? Eu digo que sim. Com essa ansiedade, com essa parte da ansiedade que eu consegui reconhecer que eu tenho em mim, eu sou uma pessoa ansiosa por natureza, então quando eu decido que eu quero estudar alguma coisa para vir aqui compartilhar com você, naturalmente aquilo fica na minha cabeça por um tempo enquanto eu estudo sobre aquilo. Então existe uma ansiedade natural para falar sobre o assunto que eu achei interessante. Então é normal que eu fique mais ansiosa, querendo ver mais sobre aquilo, procurando mais informação, procurando definição no dicionário, porque enfim, nada melhor do que a gente aprender com as coisas que a gente vê. É muito melhor que a gente faça isso e diga, por exemplo, vou perguntar para o meu amigo dicionário ou para o meu amigo Google, do que a gente passar por um texto inteiro, não entender várias das palavras que tem ali, no fim das contas a nossa interpretação daquilo fica comprometida. Então não, simples assim, vamos lá, a gente entende a definição e aí a gente aprende com isso. E aí naturalmente eu faço isso nesse meu processo ansioso de criação. Então é normal que isso aconteça. Mas o que acontece comigo quando me deixa nesse estado? Me deixa com vontade de encontrar isso melhor. Então, antes de sentar aqui e falar sobre isso para você, eu pesquisei muita coisa. Eu fiquei bastante tempo com esse assunto na cabeça, pensando para colocar ele da melhor forma possível. Eu não simplesmente abro a câmera e venho aqui e começo a despejar um monte de informação, porque isso não faria sentido, né? Eu espero que ninguém faça isso, apesar de achar que tem pessoas que fazem, mas assim, no meu ponto de vista, isso é meu, eu não posso dizer que isso é de todas as pessoas, mas no meu ponto de vista, se eu estou aqui para contribuir, para te ajudar a fazer a sua transição de carreira, eu preciso fazer isso da melhor forma possível, da forma como eu acredito que ela funciona para a minha carreira. Então eu não vou vir aqui sem ter me preparado o suficiente para isso. E por que isso é bom? Porque isso me deixa nesse estado
de querer procurar mais coisas, de querer estar bem preparada, de querer sim sentar aqui antes, olhar para esse caderno, olhar para as minhas anotações e conseguir te falar isso da melhor forma possível. Como é que eu sei que essa ansiedade é boa para o meu trabalho? Porque quando eu termino de gravar o vídeo, depois que a gente deixa ele prontinho e vai compartilhar ele nas redes sociais, porque é a minha forma de dividir com você aqui todos os dias, é o meu conteúdo que eu trago aqui, é o que eu aprendi, é o que eu sei da vida, é a forma como eu posso te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então, quando eu termino de fazer isso e olho para o resultado, eu falo, ufa, valeu a pena estudar mais um pouquinho essa semana. Então, ok, essa ansiedade, esse estado que eu estava mais agitada para poder fazer isso, ele passa, ele baixa naturalmente. Então, essa energia, dessa euforia que acontece, ele baixa e eu consigo descansar depois. Agora, quando não é normal? Quando eu faço tudo isso e no final eu ainda estou muito agitada. Então, hoje eu, Valéria, contando a minha situação, quando eu termino tudo isso daqui e ainda estou agitada, e a minha qualidade de sono começa a cair, eu começo a não descansar bem quando eu preciso descansar. Aí sim eu percebo que não está normal, tá? Então sim, essa minha ansiedade ajuda no trabalho. E se você identifica isso em você e sabe que isso funciona, sabe que você consegue produzir mais com isso, então use a seu favor, não perde tempo não. Só não perde o controle dela, só não perde o passo, tá bom? E aí, aqui na sequência, uma outra anotação que eu tenho aqui, que inclusive tem todo sentido com isso que eu acabei de contar isso aqui para você, é sobre eu tenho medo de dizer que sou ansiosa e ser mal interpretada pelas pessoas. E sim, antigamente, lembra que eu sempre falo, cuidado para não expor as coisas quando você ainda não está muito bem resolvido, muito bem decidido, porque quando tudo é dúvida, a opinião das outras pessoas podem te influenciar demais. Então, se hoje alguém olhar para mim e falar assim, nossa, Valéria, eu sempre achei que você tinha uma cara de tão calminha, mas você é super ansiosa, né? Isso não mexe comigo, porque eu já entendi o que é que isso faz. Eu já entendi o que é que essa ansiedade faz comigo. Então, não, eu não vou ser mal interpretada. E, inclusive, no ambiente de trabalho, eu consigo dizer isso claramente do tipo, eu entrego o meu resultado melhor por conta dessa minha energia vinculada à ansiedade. Né? Então fica visível, os meus gestores todos, né? Os meus supervisores, mais no início, depois os meus gerentes, depois os meus diretores, para quem eu respondia, todos eles acabaram entendendo que aquilo fazia parte natural. E porque no começo muita gente falava assim, calma, não precisa fazer isso agora, não precisa ir lá pesquisar agora, não precisa fazer ainda, a gente tem aí sei lá quanto tempo para entregar. E eu já estava em movimento. Então, quando entenderam que isso funcionava bem e que logo eu estaria trabalhando naquilo e era natural, aí estava tudo bem, que eles entenderam que realmente fazia parte. Então, não, a minha ansiedade não foi mal interpretada. Agora, de novo, como eu falei mais cedo, a ansiedade pode ser mal interpretada e ela será se você começar a deixar com que ela atrapalhe o seu trabalho. Então, se ela passar do limite normal, e gente, às vezes ela está sim vinculada a algum processo externo, algum outro processo que a gente está passando na vida que desequilibra a gente emocionalmente, e isso é saúde, né? Então, sim, às vezes a gente pode ter essa ansiedade classificada como algo diferente, mas está acontecendo alguma coisa com a gente, e aí a gente precisa cuidar. É simples assim. Né? Eu sei que demora para entender, eu sei que cuidar dá trabalho, é um pouco chato, né? Ninguém quer ficar doente, ninguém quer ter algum problema, ninguém quer achar que precisa de um tratamento, não quer, ninguém quer. Mas enfim, quando isso acontece, o necessário é a gente cuidar. E aí, assim, pensando em cuidar, eu já vou até falar de uma outra coisa aqui que fazia parte também do que eu queria dizer, mas enfim, eu vou passar rapidamente porque não é o foco principal do vídeo, tá bom? Mas existem casos que ficam um pouquinho mais sério e sim, pode precisar de medicação, né? Por isso que eu falei sobre investimento. Eu tô deixando claro porque eu falei antes sobre investimento em tratamento, investimento de tempo e dinheiro em tratamento. Então, pessoas que já estão em alguma situação mais complicada,
podem sim precisar de tratamento, né? E aí, assim, é sempre difícil dizer que você tem que fazer uma terapia, né? É complicado, nem todo mundo consegue falar isso, né? A menos que a pessoa já esteja mais resolvida com isso, já entenda melhor quais são seus processos, e enfim. Se não for confortável, não fale, mas se cuide, tá? E aí tem casos que precisam de algum tipo de medicação. E muita gente se perde de novo aí por deixar a ansiedade e a afobação falarem mais alto do que algum conselho médico, inclusive, e achar que não deve tomar medicação, porque a medicação vai deixar você dependente, porque a gente escutou isso a vida inteira, que essas coisas fazem mal, que essas coisas vão viciar e que a gente não vai conseguir sair disso. Não, gente, um tratamento bem acompanhado. Quando você está doente e precisa do antibiótico, você tem medo de tomar e ter que tomar ele para a vida inteira? Ou você sabe que assim que você ficar bem, porque ele tem um prazo recomendado, você vai parar de tomar? Quando você tem uma infecção, uma inflamação, qualquer outra coisa, precisa de um anti-inflamatório, você toma ele para o resto da vida? Não, ele tem limite, tem prazo para cuidar, para tomar. Então, assim, com um bom acompanhamento, com um bom cuidado, não precisa ficar preocupado com essas coisas. E de novo, eu vou fazer, em cada um desses pontos, eu vou trazer você de volta para a realidade para falar que sim, eu estou aqui ainda falando sobre transição de carreira, sobre você cuidar do seu trabalho, sobre você cuidar da sua vida profissional, e tudo isso faz parte. Então, para não se perder, porque isso acontece, se não aconteceu ainda, pode acontecer. E aí, sobre situações normais aí da atualidade, né? Especialmente no pós-pandemia que a gente veio viver aqui, né? Ninguém esperava passar por tudo isso que a gente passou. Então, tanta gente tendo que trabalhar de casa, trabalhar em home office, todo o esquema de trabalho foi modificado. Então, muita gente ficou, sim, numa situação mais ansiosa, né? E o que eu queria dizer que virou moda é que, assim, algumas coisas vão virando moda e não é que não aconteçam, tá? É que nem todas elas têm exatamente esse nome, mas quando alguma coisa fica mais famoso, acaba sendo meio que o mesmo tipo de identificação para todas. Então, quem nunca escutou falar de Burnout, né? Síndrome de Burnout. Essas são as pessoas que tiveram alguma pane, tipo, trabalhou tipo uma estafa, trabalhou demais e aconteceu alguma coisa que tirou ela do centro normal, então se qualifica, mas tudo isso tem que ter. Por que eu falo que tem que tomar cuidado porque vira moda? Isso tem que ser identificado por um médico qualificado para ele dizer se você tem ou não isso, porque isso tem especificação. É igual eu querer dizer para você que você tem uma infecção X se eu não sou médica e eu não sei avaliar um exame de sangue adequadamente. Então, é a mesma coisa. Então, cuidado, né? Problemas relacionados à nossa saúde emocional, elas têm tratamento. Todas essas situações têm tratamento, mas só precisa realmente de alguém para cuidar da gente. Então, não, o remédio não vai te deixar viciado para a vida inteira. O remédio não vai te fazer mal. Só procura a identificação correta. Não faça nada por conta, nunca. Nem tente se medicar sozinho e nem tente resolver que tá tudo certo sozinho. É simples assim, né? Você só precisa realmente entender em que passo você tá e se precisa de ajuda, tá tudo bem. E aí a gente vem para outras coisas que normalmente acontecem e que eu vou falar aqui também para que você possa tomar cuidado para que isso não te domine, tá? Muita gente ficou. Quando eu digo disso de moda, né, acaba ficando mais fácil hoje em dia com a internet a gente ter acesso a algumas informações e as experiências das pessoas. Então é normal isso acontecer, tá? Então quem nunca ouviu dizer, por exemplo, que a pessoa estava com depressão? A gente não tá falando disso aqui hoje, mas enfim. Uma pessoa que estava com depressão, num quadro muito complicado e de repente começou a fazer artesanato e nossa, como ela melhorou. Ótimo! O que quer dizer isso? Quer dizer que a pessoa precisava de alguma atividade extra, diferente, que trouxesse outros estímulos para a vida dela, para o tempo, para o uso do tempo dela e outros estímulos para a cabeça, para o nosso entendimento, para o nosso raciocínio, para que aquilo fizesse com que ela saísse daquele estado em que ela se encontrava. Muitas vezes isso vem associado de um período de terapia com medicação, por que não? E aí, o final da história pode parecer o seguinte, sabe aquelas rodinhas de conversa de fim de semana que eu sempre falo aqui? Então, aí alguém vem e
conta assim, eu soube que a fulana se curou da depressão fazendo artesanato, né? E aí alguém vem com um milagre desses, por exemplo, a pessoa era muito ansiosa, você não tem noção, aí ela foi fazer artesanato, ela foi fazer exercício físico, isso resolveu tudo. Então sim, isso pode ajudar. A gente, inclusive, é super orientado que a gente faça outras coisas que não sejam só as costumeiras de trabalho, chega em casa, cuida da casa, cuida das crianças e arruma todas as coisas e vai dormir, no outro dia começa tudo de novo. Existe orientação para que a gente faça outras coisas, que nos deem outros estímulos, que nos deem prazeres diferentes, para que o nosso corpo se movimente adequadamente, inclusive a atividade física, certo? Eu já contei aqui que eu não era a pessoa que fazia atividade física e não gosto até hoje. Mas é necessário? É necessário, eu já entendi. Isso faz parte, inclusive para a minha saúde, é um cuidado com a minha saúde, tá? Então, fazer yoga, fazer pilates, fazer uma atividade física. Tem gente que corre e a liberação de endorfina é tão grande que a pessoa se sente muito melhor cada vez que ela termina uma corrida. Então é normal que isso aconteça. A gente só não pode chamar isso de tratamento correto para aquela situação. São situações todas da vida, são condições que a gente coloca, são atividades que se associam ao nosso tratamento, que fazem com que a gente se sinta melhor. E sim, isso ajuda de verdade, ajuda muito, ajuda a fazer a gente se movimentar. Sabe quando eu falo do ser inquieta? Então, esse tipo de atividade extra, atividade diferente do que a gente faz, ajuda a gente a se movimentar, ajuda a gente a pensar sobre outras coisas, ajuda a gente a conversar com outras pessoas sobre coisas que não são só as coisas do dia a dia. Então, tudo isso ajuda, mas elas não são tratamento, tá bom? Então, só queria fazer essa colocação aqui, que inclusive é sim com base em coisas pessoais, afinal de contas eu já disse que eu aprendi ao longo da minha vida a lidar com a ansiedade, então claro que eu já tive picos de ansiedade, precisei tratar disso no momento certo, e isso faz parte, a gente aprende. E nada disso, não tem ninguém aqui viciado em nenhum tipo de remédio, não tem ninguém aqui que se curou milagrosamente com alguma coisa que não seja o real, e não estou aqui te dizendo para fazer isso e deixar de considerar a sua saúde como importante. Afinal de contas, quanto melhor você estiver, mais centrado você estiver, mais bem consigo mesmo você estiver, melhor você consegue fazer os seus planos e melhor você consegue executar as coisas que você faz todos os dias. E aí, né, eu já falei aqui que, você precisa pedir ajuda, então, só para deixar claro e não deixar isso fugir, para não dizer que eu não dei a informação completa. Se você sente qualquer coisa fora de controle, se você sente que o seu rendimento não está normal, então, assim, primeiro, tentou entender ali que a sua rotina normal não tem nada que deveria ser ajustada na própria rotina para poder funcionar um pouco melhor, para você conseguir desempenhar o seu trabalho? Tá, não é isso? Ok. Então, por que não procurar uma ajuda médica num primeiro momento? Então, sim, procura um médico normal. Se não tem uma causa muito específica, um médico, um clínico geral ou algum médico da sua confiança pode te ajudar a entender melhor o que está acontecendo. E se você acha que você já está numa situação em que você precisa de mais ajuda, precisa de acompanhamento específico, porque, gente, se tem médico cardiologista que atende só situações de cardiologia, né, que cuida do seu coração, por exemplo, existem os profissionais que cuidam desse tipo de tratamento. Então, tem psicólogo, tem psiquiatra, tem médicos, inclusive clínicos gerais com especializações nessas áreas, que fazem sim o primeiro atendimento, mas tem um entendimento melhor da saúde emocional e que podem ajudar nesse sentido. Então, cerque-se de pessoas que podem te dar orientações boas sobre isso. Então, também não faz parte do negócio, mas caso você não saiba, psicólogo trabalha de uma forma, psiquiatra trabalha de outra forma. Então, é importante que você estude antes qual é o melhor profissional para te atender. Se você tem dúvida, procura um outro médico, pede orientação, conversa direitinho, porque é importante você se cuidar, é importante você estar bem. Afinal de contas, você tem um desejo aí guardado lá no fundo, você já definiu qual é o seu próximo passo na carreira. Você já entendeu o que é que você quer fazer da vida, que cargo que você quer ter daqui para frente.
que tipo de trabalho você quer realizar, e para isso você precisa se preparar. E para isso você precisa de energia, de concentração, de dedicação. E se você não estiver bem, você não vai conseguir, né? Então eu posso passar aqui meses conversando com você sobre técnicas específicas do melhor currículo, da melhor entrevista, de uma série de outras coisas, mas que não vão te ajudar se você nesse momento precisa primeiro cuidar da sua saúde emocional, da sua energia, do seu estado diário para conseguir realizar todas essas coisas. Então, por isso que eu quis vir aqui hoje falar sobre ansiedade, tá? Então, assim, de novo, eu já vivi isso, eu sou uma pessoa ansiosa no estado mais simples, por natureza, inquieta, sim, em movimento o tempo todo, mas quando a coisa começa a sair do controle, a gente precisa pedir ajuda, porque eu tenho planos para seguir. Eu tenho aqui os meus próximos passos de onde é que eu quero chegar. Eu não terminei tudo que eu tinha para fazer aqui. Eu ainda tenho vontade de fazer mais, de aprender muito mais e de dividir tudo isso com você. Então, assim, se a gente se cuida, se a gente aprende, tá? Por isso que eu quis vir contar essa parte do assunto e não só dizer para você que fazer o melhor currículo vai resolver toda a sua vida e não só falar para você que você precisa guardar o dinheiro para poder abrir o seu próprio negócio, se for isso que você quiser. Então, não! Eu não posso te dar solução se tem outra coisa acontecendo. Então, como isso é normal, como isso acontece, eu vim aqui te contar. Então, eu espero de verdade que isso te ajude, que alguma dessas experiências faça sentido. Se você tiver dúvida sobre alguma dessas coisas que eu falei aqui, pode deixar uma pergunta assim. Vai lá no meu Instagram, manda um direct, tá? Eu tô lá todo dia e eu vou ter o maior prazer de responder. Se eu puder ajudar, é claro, né? Se não, é claro que eu também te ajudo a pensar em onde procurar melhor essa informação. Mas sim, eu espero poder ter te ajudado. Eu agradeço demais a sua companhia e a gente se vê já já no próximo vídeo com alguma informação mais técnica para te ajudar a alavancar sua carreira e você fazer a sua transição de carreira tão esperada, tá bom? Então, obrigada mesmo pela companhia, a gente se vê já já. Tchau, tchau!